Vamos falar de coisa boa? Então vamos falar de dividendos, que nada mais é do que a distribuição de lucros das empresas e dos fundos imobiliários que você tem. Esse é o doce sabor da renda passiva, aquela que você não precisa trabalhar, você não precisa gastar o seu tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram as empresas e quais foram os setores que mais pagaram dividendos em 2021. Então se você quiser saber quais são eles, fica até o final do vídeo. Quando você compra uma ação, você se torna um acionista, ou seja, você é dono de uma fração da empresa, ou seja, você é sócio. E como sócio, você pode vir a receber distribuição dos lucros da empresa que você é dono. Isso a gente chama de proventos. Existem 4 formas de proventos, mas nesse vídeo eu vou falar apenas de 2, que é o que a gente vai usar nesse vídeo, que são os dividendos em si, e um outro tipo de provento se chama juros sobre capital próprio. Não precisa se ater qual que é a diferença dos dois, é apenas uma diferença contábil. O que você tem que saber é que os dois pingam na sua conta de tempos em tempos, a depender da empresa. Então a primeira coisa que eu tenho que te falar é que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Aliás, não é porque uma empresa pagou bastante dividendos em um ano que ela vai pagar também bastante em outro, porque existem diversos fatores nesse meio. Então vamos entender aqui como é que é feito essa conta, como é que a gente sabe se a empresa pagou bem ou não. Para a gente fazer essa conta, a gente tem que saber o dividend yield. Ela é uma porcentagem em que na conta a gente coloca o valor pago de proventos nos últimos 12 meses, e proventos nesse caso, como eu disse, leia-se dividendos e juros sobre capital próprio, dividido pelo valor da ação no dia que você está fazendo a conta. No meu caso, eu utilizei o valor da ação do último dia do ano de 2020, então no dia 31 de dezembro. Então só para você ter um exemplo, para você entender do que eu estou falando, vamos dizer que uma empresa tenha pagado R$1 de proventos durante o ano todo. E o valor da sua ação, no dia 31 de dezembro, estava em R$10. Isso quer dizer que ela pagou de dividend yield 10% ao ano. Então repare que a gente tem 2 variáveis. A primeira variável é o quanto as empresas te pagaram, e a segunda variável é o preço da ação no momento que você faz essa conta. Apenas para você tomar como comparação se a empresa está pagando bastante ou está pagando pouco, um investimento de renda fixa de baixo risco no dia de hoje está pagando 9,25% ao ano. Então, sem mais delongas, vamos às empresas. O primeiro setor é o setor de energia, e ele é um dos mais queridos para quem gosta de renda passiva, porque ele é muito previsível. Você gasta mais ou menos a mesma quantidade de energia ao mês, e as empresas, na média, também gastam mais ou menos a mesma quantidade. Então, ele é muito previsível nas suas receitas. Ele sabe basicamente o quanto que ele vai ganhar todo mês. E por conta disso, ele também consegue distribuir proventos de forma previsível. Quando a gente olha aqui entre as que mais pagaram desse setor, a gente vê que o primeiro lugar foi a Copel, que é uma empresa do estado do Paraná, e ele pagou 20,33% de dividend yield. Isso significa que a cada R$100 investidos, a valores do dia 31 de dezembro, a empresa te retornaria para o seu bolso R$20,33 ao ano. Isso é uma porcentagem muito boa. Em segundo, a gente vê que ficou a ISA-CTEP, que é a antiga Transmissão Paulista, e em terceiro ficou a CPFL, com 13,80%. O segundo setor é o de telecomunicações. Aqui a gente não tem tantas empresas, mas a gente também tem uma certa previsibilidade. E a campeã, que nesse caso é a Vivo, historicamente pagou bons dividendos. No caso, ela pagou 7,19%, em segundo tem a TIM, com 3,29%, e a terceira, que não é tão querida por muita gente, é a Oi, que não pagou nada de dividendos. Quando a gente olha para a área de serviços médicos e de saúde, a gente vê que a ganhadora foi a Qualicorp. E é interessante notar que ela se desvalorizou 50% nos últimos 12 meses. E isso ajuda muito na conta, porque quando a gente coloca dentro daquela conta, a parte de baixo, que é o preço da ação, ela dividiu pela metade, então o dividend yield vai multiplicar por 2. Então por isso que eu disse que tem muitas variáveis nesse meio e você tem que entender como as coisas funcionam. Ainda assim, isso não quer dizer que ela é uma empresa ruim, tá? Ela apenas teve alguns problemas por conta da pandemia, ela praticamente não distribuiu seus lucros, mas ainda assim ficou em primeiro lugar com 12,26.
em segundo ficou a Fleury e em terceiro a Odontoprev. Já no segmento de seguros, a gente tem que a receita dessas empresas é muito atrelada com a taxa de juros. Nesse caso, a gente pode ver que a Porto Seguro despontou como a empresa que pagou mais dividendos nesses últimos 12 meses, que foi de 12,49%. Em segundo lugar, a gente tem a WIS Soluções. E em terceiro, a BB Seguridade, com 4,80%. No setor de petróleo, a gente tem a Petrobras em primeiro. Em 2021, ela teve um crescimento muito grande das suas receitas por conta do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Ele subiu vertiginosamente e, por isso, ela conseguiu pagar gordos dividendos. Pagou 19,87%. Mas é importante lembrar que as commodities, elas são produtos cíclicos. Então a gente tem um ciclo de alta de seus preços, mas pode também ter um ciclo de baixa. Então é muito importante a gente ficar de olho nisso, se você for investir nesse setor. Em segundo ficou a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, com 9,51%. E em terceiro ficou a Ultrapar, com 4,40%. O setor bancário é outro queridinho das pessoas que gostam de dividendos. Geralmente as pessoas investem bastante para o longo prazo. Só que vale lembrar que nesse ano muitos dos bancos não pagaram bons dividendos porque eles tiveram um alto valor provisionado por conta da possibilidade de alta inadimplência devido à pandemia. Em primeiro ficou o Banco BMG, em segundo ficou o Banco Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul, e em terceiro ficou o Santander. O próximo setor é o setor de varejo, e eu vou ser sincero com vocês que eu não gosto muito desse setor, porque ele tem uma margem líquida bem impressionada. De qualquer maneira, quando a gente fala de varejo, aqui a gente está olhando na parte mais ampla, de supermercados, eletrônicos, vestuário, a gente está falando em todo esse mundo. Então, em primeiro lugar, ficou pagando bons 10,02% o Pão de Açúcar, em segundo ficou o Atacadão, que pertence ao grupo Carrefour, em terceiro ficou o Guararapes, que é a dona da Riachuelo e também da maior financeira do Brasil, que se chama Midway. Outra commodity que a gente viu o preço subir muito, mas que depois despencou, foi o preço do aço. E embora ele tenha despencado, essas empresas desse setor ganharam muito dinheiro nessa época. Então, em primeiro lugar, ficou a Gerdau Siderurgia, que é um braço da empresa Gerdau, com 21,83%. Em segundo ficou a Vale e em terceiro ficou a Gerdau realmente. Então, foi esses os setores que eu trouxe aqui para vocês saberem quanto que cada uma pagou. E fazendo aqui um ranking do top 5, dos primeiros 5 colocados, a gente vê que tem empresas com receitas atreladas às commodities e também ao setor elétrico. Então, em primeiro ficou a Siderurgia Gerdau, em segundo a Copel, terceiro Petrobras, a ISA-CETEP e em quarto a CPFL. Interessante trazer aqui para vocês também que existe um estudo da Economática que mostra que o Ibovespa está pagando o seu maior dividendo dos últimos 10 anos. E na verdade, possivelmente até mais do que 10 anos. Só que esses tipos de pesquisas são muito escassas aqui no Brasil e é difícil de a gente achar essas informações. A tese que eu mais me identifico e que é evidenciada por alguns outros motivos é que o preço da bolsa ela está muito desvalorizada. E isso, como a gente viu pela conta, traz um dividend yield muito alto. E ele está muito baixo por conta muito da taxa de juros, que está muito alta agora. Então, tem muitas pessoas migrando da bolsa para a renda fixa. Isso faz com que as pessoas queiram vender as suas ações, e isso faz uma pressão vendedora e, consequentemente, diminui o preço das ações. Mas como diz até mesmo Howard Marks, a gente deve investir onde ninguém está olhando. E claro que a gente tem que ficar atento aos riscos e também pensar sempre no médio e no longo prazo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e para que eu possa fazer mais vídeos como esse. E também siga as nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.